bem, nós tivemos, no século XX, um laboratório de experiências democráticas e antidemocráticas no mundo ocidental. Superado o nazifascismo, com sangue, suor e lágrimas, e com a morte de mais de 30 milhões de pessoas, nós estabelecemos uma ordem econômica e jurídica que prestigia os direitos humanos e que prestigia uma sociedade onde o interesse dos trabalhadores deve ser coadunado com os interesses das empresas e do mercado. Esse foi o consenso de Bretton Woods, que foi uma conferência realizada em 1944 nos Estados Unidos, que, ainda durante a guerra, portanto, que pavimentou todo o caminho da economia mundial nos 30 anos que se seguiram, a chamada Idade de Ouro do Estado Social. Qual era a característica central desse consenso de Bretton Woods? Era a harmonização dos interesses do capital e do trabalho, a partir de autonomia para que os Estados nacionais procurassem as melhores soluções para o desenvolvimento do capitalismo. Então, tivemos nos Estados Unidos o prolongamento das políticas ligadas ao New Deal do presidente Roosevelt até o final dos anos 70, seja em governos republicanos ou em governos democratas, como dizia Nixon nos anos 70, agora todos nós somos keynesianos. Todos, o que ele queria dizer com isso? Todos nós somos a favor das prestações positivas que o Estado oferece aos trabalhadores, aos menos favorecidos. Quer dizer, então, nesse consenso de Bretton Woods, abre-se o caminho para experiências do estado do bem-estar social na Europa, do New Deal nos Estados Unidos, do prolongamento do New Deal nos Estados Unidos, e de uma política de industrialização da América Latina baseada na substituição de importações, que promoveu um significativo desenvolvimento dos países da nossa região. Esses 30 anos, portanto, mais ou menos de 45 a 75, são um período em que a economia mundial conheceu grande desenvolvimento econômico com redução das desigualdades sociais. Não há dúvida que o Estado social é o principal componente desse período de prosperidade, a partir da inserção no mercado consumidor de um grande número de pessoas que, no período histórico anterior, ficavam alijadas, ficavam entregues à própria sorte. Então, foi um período de consagração de direitos trabalhistas, direitos sociais, investimento em saúde e educação, e um período de crescimento constante da economia desses países. O problema é que todo o ciclo econômico chega ao seu momento de exaustão, o que na Europa e nos Estados Unidos se deu a partir, especialmente, da crise do petróleo de 1973, que começa a apresentar problemas sérios a esses países que, embora estabelecendo uma tributação progressiva capaz de fazer frente a todo esse crescimento da despesa derivada do Estado Social, com a crise econômica a partir de 73, os Estados nacionais começam a inadimplir a estas prestações positivas, causando frustração naqueles destinatários dos serviços sociais que já tinham seus direitos consagrados nos textos normativos. Então, nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, nós temos a crise da social-democracia europeia e a crise do modelo do New Deal nos Estados Unidos. A
partir da impossibilidade ou da dificuldade do Estado social adimplir as suas prestações. Paralelamente a isso, o Estado social sempre teve seus adversários, que até então ficavam na periferia do pensamento econômico, político e jurídico, mas que, diante da crise do Estado social, acabam conseguindo ver suas ideias no centro do pensamento acadêmico, no primeiro momento, e no segundo momento, político. Cito como exemplo Milton Friedman e Buchanan, nos Estados Unidos, que nos anos 70 conquistam prêmios Nobel da economia e acabam saindo da periferia desse pensamento, onde se desenvolveram através de centros de discussão financiados pelas grandes empresas e passam a se apresentar como referências no mundo acadêmico norte-americano e até europeu. É o que se convencionou chamar de neoliberalismo, ou seja, a volta àquele pensamento do Estado mínimo, da restrição de direitos sociais e de não intervenção do Estado na liberdade do mercado. Esse pensamento, que estava no gueto acadêmico, acaba entrando, especialmente na Universidade de Chicago, entrando no centro do pensamento econômico, e no final dos anos 70, início dos anos 80, em razão da crise econômica do Estado Social, acabam chegando ao centro do pensamento político, com a vitória de Margaret Thatcher na Inglaterra em 1979 e de Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1981. Thatcher e Reagan apresentam um programa de forte corte das despesas sociais e de combate à progressividade tributária. Estados Unidos e Reino Unido eram os dois países que levavam mais a sério as alíquotas progressivas do imposto de renda e, de fato, apresentavam uma tributação substancial de heranças e de patrimônio. Com a ascensão de Thatcher e Reagan, a progressividade tributária acaba sofrendo sérias críticas e sendo restringida em função da elaboração legislativa do período. Percebam que esses anos 80, que marcam a primeira fase do neoliberalismo, da chegada ao poder do neoliberalismo, são exatamente os anos em que nós vivemos aqui no Brasil um processo de redemocratização, um processo vivemos no final dos anos 70 a abertura lenta, gradual e segura. A abertura lenta, gradual e segura começa no governo Geisel, no final dos anos 70, e só é consolidada exatamente há 30 anos atrás, com a promulgação da Constituição de 1988. Então, nesse período de transição, de abertura, nós procuramos, já em 88, estabelecer um Estado social que já estava em xeque no centro do capitalismo. Ou seja, em função da ditadura militar, nós não vivemos a fase áurea do Estado Social no Brasil, senão até o golpe militar de 31 de março de 64, que promoveu uma ampla restrição da redução das desigualdades que vinha sendo promovida desde o final da Segunda Guerra. Quer dizer, então o Estado Social no Brasil foi atropelado pela ditadura militar. E é natural que com a promulgação da Constituição de 88 existisse um anseio da sociedade de finalmente estabelecer um Estado Social no Brasil, a fim de construir, como a própria Constituição nos revela, uma sociedade livre, justa e igualitária, que combate as desigualdades sociais e interregionais. Mas, paradoxalmente, se em 5 de outubro de 88 se estabelece a Constituição que promulga pelo fim das desigualdades sociais, que estabelece a justiça tributária
como um dos referenciais do seu sistema, por meio do princípio da capacidade contributiva, que tinha sido expurgada dos textos militares, embora presente na Constituição Democrática de 46, o princípio da capacidade contributiva ele some da Constituição de 1967 e da emenda número 1 de 1969. E volta com a Constituição de 88, com aquela ideia de tributar mais aqueles que revelam a maior riqueza. Nesse panorama, a capacidade contributiva encontra no imposto de renda o seu mais elaborado instrumento. A Constituição de 88 diz que o imposto de renda será progressivo. Fato é, meus amigos, que no dia 5 de outubro de 88, quando a Constituição foi promulgada dizendo que o imposto de renda seria progressivo, o imposto de renda tinha 10 alíquotas. Em dezembro de 88, portanto, poucos dias após a promulgação da Constituição, o governo Sarney baixa uma medida provisória, já influenciado por aquela onda neoliberal de combate à progressividade, restringindo as alíquotas de imposto de renda a apenas 2 e limitando essa progressividade a valores muito mais baixos do que existiam até então. Qual é esse movimento? O que significa esse movimento de José Sarney? Significa que não teríamos mais a progressividade como concebida anteriormente no auge do Estado Social. Quando se estabelece o imposto de renda com apenas 2 alíquotas e a alíquota maior para patamares muito pouco elevados, está estabelecendo o contrário, está estabelecendo a regressividade tributária, à medida que os mais ricos acabam pagando menos imposto do que os mais pobres. E de lá para cá, de 1988 para cá, a ideia de justiça fiscal no Brasil desceu ladeira abaixo, chegando ao seu ápice no ano de 1995, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso promove a isenção de imposto de renda para lucros e dividendos, ou seja, para o resultado que os empresários recebem de suas empresas, e promove também uma outra medida, que é o direito de dedução dos juros sobre capital próprio, ou seja, a empresa pode deduzir aqueles recursos que o empresário investiu, como se eles deixassem de ser tributados. Essas duas medidas, não só a restrição da progressividade do imposto de renda na pessoa física, como de 88, como a isenção para lucros e dividendos e a dedução sobre capital próprio, elas têm esse sentido de, combatendo um sistema progressivo, estimular os investimentos através daquilo que a gente chama de doutrina do gotejamento, que é a pedra de toque do neoliberalismo no campo das finanças públicas. E o que diz a doutrina do gotejamento? Os autores que assim defendem acreditam que, estimulando os que são mais ricos a não pagarem tributos e, portanto, estimulando o crescimento das maiores riquezas, essa riqueza acabaria gotejando por toda a sociedade, beneficiando aqueles que estão na base. Quer dizer, então, de acordo com a teoria do gotejamento, embora o estímulo aos mais ricos gere aumento da desigualdade, o mais pobre acabará sendo beneficiado por essa medida se comparada com a inação estatal no sentido de estimular o mais rico. Ou seja, o mais pobre seria beneficiado por ações estatais que beneficiassem os mais ricos. Foi criada uma ideologia nesse sentido e de forma até que os mais pobres acabassem acreditando nessa estratégia. 40 anos depois, evidentemente que os resultados são exatamente contrários. Thomas Piketty mostra no livro Capital no século XXI qual a escalada da desigualdade nesse período e como
os mais pobres ficaram cada vez mais pobres, como a própria aritmética pode nos revelar. Hoje, no Brasil, apenas 6 indivíduos concentram a maior riqueza que a metade mais pobre da população. É claro que esse resultado não advém apenas de um sistema tributário de um sistema tributário perverso, mas não há dúvida de que o nosso sistema tributário retira do pobre para entregar ao rico. Bom, voltando àquela análise perspectiva, nos anos 90, há o que a gente chama de segunda fase do neoliberalismo no poder, com a consolidação desse pensamento através do chamado consenso de Washington. Então, o consenso de Bretton Woods é substituído pelo consenso de Washington, que estabelece liberdade de comércio, liberdade de fluxo de capitais, restrição da atividade do Estado e redução de gastos sociais e combate à progressividade tributária. Nesse cenário, até mesmo governos de partidos sociais-democratas, como o Partido Trabalhista do Reino Unido, como o Partido Democrata nos Estados Unidos, e até mesmo partidos socialistas da Europa continental, acabaram embarcando no neoliberalismo e estabelecendo, diante de uma concorrência tributária internacional, um sistema tributário que privilegia mais a tributação da folha de salários e do consumo do que da renda e do patrimônio. Quer dizer, os Estados nacionais começam a oferecer vantagens ilimitadas para o capital para reduzir o risco desse capital volátil se deslocar para outra parte do mundo. Quer dizer, então hoje o desafio do Estado Nacional ele é muito maior do que na fase áurea do Estado Social. Porque hoje não basta um Estado apenas estabelecer uma tributação progressiva ou estabelecer uma reforma tributária igualitária, porque há risco desse capital volátil se erudir. Hoje a grande preocupação é a erosão das bases tributárias nacionais. Quer dizer, então é preciso adequar as nossas estratégias ao mundo em que a gente vive. Evidentemente, não há saída para o Estado Nacional, que ainda detém as obrigações de cuidar do seu povo, né? Embora o capital ele se desloque com facilidade, mas os problemas ainda são marcados pelas fronteiras dos Estados nacionais. Então, os Estados nacionais são obrigados a resolver os efeitos perversos dessa erosão das bases tributárias nacionais. E nesse contexto, os anos 90 marcam um grande desenvolvimento desse modo de pensar praticamente único. Chegamos a ter quem defendesse, nesse momento, o fim da história, com o triunfo da democracia liberal e da liberdade de comércio sem intervenção estatal. Paradoxalmente, a América Latina entra na contramão desse pensamento nos anos 2000. E o faz não só por meio de países governados por partidos de centro-esquerda, como o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Chile, ou como os chamados bolivarianos, Bolívia, Equador e Venezuela, mas também por países governados por partidos de centro-direita, como o Peru, o México e a Guatemala. O que esses países de matizes diferentes têm em comum? A compreensão de que a receita do Banco Mundial e do FMI para os países da região não dava certo. E o grande exemplo negativo a essa política de austeridade seletiva, que retira recursos dos mais pobres e entrega para os mais ricos, foi a quebra da Argentina nos anos 90, com o Carlos Menem e depois com o De la Rúa, ambos com o ministro Cavalo da Economia. E o cavalo entrou e a vaca foi para o brejo, porque a Argentina teve 4 presidentes em menos de um ano,
com uma crise política, social, econômica, que trouxe um grande exemplo negativo para toda a região. Parece que a Argentina está vivenciando o mesmo cenário atualmente de novo. Quer dizer, então a América Latina ela apresenta, na década passada, um histórico de crescimento econômico com queda da desigualdade social a partir de fortalecimento do Estado social. Mas essa foi uma exceção no plano internacional, que era marcado pela ascensão do neoliberalismo e pela restrição das despesas sociais. Esse quadro ele é colocado em xeque a partir do ano de 2008, com a quebra do sistema bancário norte-americano e europeu em função da crise das hipotecas subprime. Quer dizer, como todos vocês acompanharam, a plateia nova, mas estamos falando de fatos que não são tão antigos assim, todos devem se lembrar que nos anos de 2008 e 2009 houve uma profunda crise na economia mundial, provocada pela impossibilidade daquelas pessoas que tomaram empréstimos ilimitados a partir do oferecimento dos seus imóveis em garantia de hipotecas, a partir do estouro dessa bolha imobiliária. Como é que era isso? Bom, como o sistema bancário norte-americano foi desregulamentado nos anos Bill Clinton, os bancos foram se tornando cada vez mais agressivos na política de oferecimento de crédito. E é importante perceber que o mal-estar da desigualdade provocada desde os anos 80, ela foi superada pelo cidadão norte-americano a partir de estratégias de sobrevivência. Nos anos 80, essa perda de poder de compra do salário do trabalhador norte-americano, ela é atenuada pela entrada maciça da mulher no mercado de trabalho nos anos 80. Quer dizer, então a renda do trabalhador cai, mas a renda familiar não sente, porque ao invés de um trabalhador, a família passa a ter 2 trabalhadores. Nos anos 90, é claro que isso tem um efeito limitado no tempo. Nos anos 90, tivemos o boom da informática, que promoveu uma grande ampliação da economia norte-americana, também fazendo com que o mal-estar da desigualdade não fosse tão sentido pela perda de compra do salário dos trabalhadores. E nos anos 2000? Nos anos 2000, as pessoas foram se endividando, as famílias foram se endividando para manter aquele padrão de vida de classe média norte-americana e utilizando o seu patrimônio como garantia. Isso gera uma espiral que vai produzindo um aumento do valor dos imóveis em toda a economia norte-americana, e com isso o cidadão todo ano fazia o quê? Todo ano ele pegava mais dinheiro, porque o valor do imóvel aumentou, então ele pegava mais dinheiro com o banco, e todo ano isso. E as pessoas acreditavam que isso fosse durar para sempre. Só que há um momento que a bolha imobiliária estoura, as pessoas não têm dinheiro para pagar as suas hipotecas, os bancos não recebem, não conseguem leiloar imediatamente todos os imóveis ao mesmo tempo, e o sistema bancário entra à beira do precipício. O que acontece? Ao contrário de 1929, o Estado Nacional, seja ele nos Estados Unidos ou na Europa, entra com 15 trilhões de dólares e salva, com dinheiro do contribuinte, o sistema bancário norte-americano e europeu. Bom, aí você pensa, se o contribuinte entrou com tanto dinheiro para salvar os bancos, o governo passou a ser sócio dos bancos, não é? Não. Isso não foi aporte no capital social. Isso foi empréstimos dados de pai para filho. De pai não, de avô, porque o prazo de pagamento é tão longo que a gente pode botar aí uma geração no meio. Quer dizer, e no final do ano de 2008, para desespero do contribuinte norte-americano e europeu, a sociedade assiste o pagamento de bônus milionários para os CEOs
dessas instituições financeiras que promoveram, pela sua incúria, a quebra do sistema, gerando uma série de manifestações populares em vários países do mundo, a mais emblemática e conhecida delas, o movimento Occupy Wall Street. Bom, nesse momento, os analistas mais apressados dizem: o neoliberalismo acabou. Porque a desregulamentação não deu certo e o Estado, como dizia Keynes, teve que entrar para evitar a quebradeira. Obviamente que era uma interpretação muito apressada, porque o resultado dessa equação, esse aporte trilionário de recursos dos tesouros nacionais, levou, já a partir dos anos de 2010, a o preço dessa conta. Quer dizer, o que os estados fizeram com esses rombos orçamentários promovidos pela ajuda aos bancos? Os estados que, num primeiro momento, não viram a miséria assolar as suas sociedades, porque o Estado Social ainda apresentava alguma vitalidade, embora já tenhamos tido 2 décadas de austeridade seletiva, mas o Estado Social ainda era existente nessa sociedade. Não vimos espanhóis de baixo dormindo na rua. A Espanha ficou com 1/3 da população desempregada. Você não via gente dormindo na rua como vê aqui no Brasil de 2018. Mas, a partir de 2010, por uma questão de sobrevivência, o Estado Nacional tem que equilibrar suas contas. Os 15 trilhões têm que ser geridos de alguma forma. E a solução que se deu, que eu chamo de terceira fase do neoliberalismo no poder, é de extinção do Estado Social. É de corte violento das despesas sociais, a fim de equilibrar aquela equação orçamentária que foi comprometida pelo trilionário aporte. Então, em todos os países da Europa, você vê a preocupação com a austeridade só do lado das despesas sociais e o crescimento no orçamento da parte relativa ao pagamento dos credores do Estado Nacional. Ainda que esses débitos tenham sido originados pelo socorro aos bancos do sistema de cada um desses países. Essa terceira fase do neoliberalismo no poder, ela tem uma faceta diferente daquela segunda fase, onde se acreditava que a democracia liberal era o cenário perfeito para a introdução das ideias econômicas que sustentavam esse movimento. Quer dizer, então, chegamos a um momento em que fica tão clara para a sociedade a gestão de recursos que carreia da base para o topo da pirâmide, que é inviável a manutenção desse regime com a democracia liberal. E aí você começa, aqui no Brasil, você começa a ouvir vozes dizendo que a Constituição não cabe no orçamento, as eleições prejudicam as reformas. Quer dizer, as eleições prejudicam as reformas porque a maioria da população não se vê beneficiada por esse modo de pensar. Na América Latina, na década atual, começa a ocorrer refluxo daquele período expansionista e de combate à desigualdade que tivemos na década passada. Esse refluxo se dá muitas vezes pela via eleitoral, como ocorreu na Argentina, com a vitória de Macri, mas também pelas soluções fora da democracia, como os golpes perpetrados no Brasil e no Paraguai. De certa forma, com a ascensão de Michel Temer ao governo central do Brasil, aquelas políticas desse neoliberalismo agressivo que vinham sendo rechaçadas são assimilados com grande intensidade. Quer dizer, então, em 2 anos de governo, nós tivemos um esforço gigantesco para
aprovar uma reforma trabalhista que cortava direitos dos trabalhadores, matando a pedra de toque do direito do trabalho, que é a prevalência do legislado sobre o negociado. Hoje se subverte essa lógica, restringindo a participação dos sindicatos na defesa dos trabalhadores. Registre-se, historicamente, a fragilização dos sindicatos levou à perda da participação dos trabalhadores na renda nacional. E não é preciso perder muito tempo tentando entender por que isso aconteceu. O ápice dessa austeridade seletiva implementada pelo golpe de 2016 se deu com a promulgação da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os gastos sociais. Aí vocês vão dizer, não foram os sociais, foram todos. Foram todos os primários. O que eu quero dizer com isso? Ficaram de fora pagamento de dívidas, ficaram de fora a remuneração que os rentistas recebem do governo federal e que hoje comprometem mais de 40% do orçamento da União. Aí vocês vão dizer, mas numa situação de crise não é preciso cortar gasto? Keynes dizia que não. Keynes dizia exatamente o contrário. Quer dizer, quando os setores privados não investem, é preciso que o Estado invista para que aquela recessão não se transforme em depressão. Foi assim que o New Deal salvou os Estados Unidos da crise de 29. Quer dizer, então, no momento de recessão, se você corta os gastos do governo, você está aprofundando esse quadro recessivo e impedindo a recuperação da economia. E mais do que isso, você corta onde não pode cortar. Você corta na vida das pessoas. Porque, a rigor, se uma emenda constitucional diz que nos próximos 20 anos, ou seja, nos próximos 5 governos ou 5 legislaturas, aquelas opções são imutáveis pelo legislador orçamentário e pelo Poder Executivo, evidentemente que nesses 20 anos, ainda que com essas políticas de austeridade, a economia vai crescer. A arrecadação vai crescer. Só que todo esse aumento da arrecadação, promovido pelo trabalho de todos os brasileiros, estará constitucionalmente afetado ao setor financeiro. E aquele presidente que descumprir essa orientação, evidentemente, poderá, os precedentes já existem, o precedente já existe, poderá ser enquadrado em crime de responsabilidade contra a ordem orçamentária. Com isso, a democracia entra em xeque. A democracia entra em xeque porque o que o eleitor decide não tem relevância. Porque, aliás, o sentimento do cidadão europeu e norte-americano é exatamente esse, de que a política não decide nada, que o sistema econômico capturou completamente o sistema político, dando aso a todos os interesses do mercado, sem que o cidadão, sem que o eleitor tenha mecanismos para resistir. Quer dizer, então, por isso que a Emenda Constitucional 95, quando era PEC, era chamada de PEC do fim do mundo, porque é uma emenda constitucional que mata o futuro do Brasil, que mata os direitos daquelas gerações que ainda estarão por vir, que aniquila qualquer projeto de autonomia brasileira. Só que a ordem constitucional brasileira, que hoje completa 30 anos, ela foi estabelecida em outros paradigmas. E hoje é preciso, mais do que nunca, não atacar a Constituição de 88. Ao contrário, a Constituição de 88 nos fez abrir a nossa ordem jurídica para a democracia. É preciso não abrir mão disso. É preciso, dentro de soluções constitucionais,
dentre soluções institucionais, se superar o grave momento de crise moral, econômica e política que o nosso país vive. Portanto, ironicamente, nós comemoramos os 30 anos da Constituição de 88 no momento de perigo para a própria sobrevivência da ordem constitucional democrática de 1988. Embora haja todo um ataque especulativo a esses valores constitucionais, a esses valores sociais, a sociedade ainda tem os seus caminhos de resistência. Os momentos difíceis irão passar. É preciso que nós, que temos compromisso com a ordem democrática, com a ordem constitucional, não flertemos com soluções autoritárias que levem à destruição da própria democracia. Por isso, eu proponho a todos os senhores e senhoras e senhoritas um pacto pela Constituição de 88, um pacto para que, nos próximos anos, Samuel, a gente possa comemorar 32, 34, 36, 40 anos da promulgação da Constituição de 88, com o fortalecimento da democracia e dos direitos sociais no Brasil. Muito obrigado.